2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podeis assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, esse texto fala de uma doação de Jesus de Nazaré. A gente olhando para este texto e analisando ele, ou pelo menos tentando vislumbrar uma foto do que o apóstolo Paulo estava tentando transmitir à igreja de Filipos, nós podemos ver aqui o Senhor Jesus se desfazendo de toda a sua divindade, de toda a sua glória nos céus, onde ele se encontrava com o Pai. Tudo isto por causa de mim e de você. O Senhor Jesus nos amou de uma maneira que ninguém pode compreender, que ninguém pode medir, que ninguém pode calcular. Tão somente para que eu e você tivéssemos acesso novamente à presença de Deus. Mas você pode me dizer assim, irmão Souza, pastor, nós não temos acesso à presença de Deus? Hoje nós temos, mas antes nós não tínhamos. Por que nós não tínhamos? Meus queridos, quando Deus fez o homem, Deus lhe deu o mandamento, colocou ele no Éden, e lhe deu ordens, para que ele obedecesse às ordens. Mas o homem foi enganado pelo diabo. E ele desobedeceu a Deus. Ele se afastou da presença de Deus. O inimigo das nossas almas investiu de uma maneira muito forte na vida do homem. Ele já tinha perdido tudo. Satanás já tinha perdido tudo. Ele já tinha perdido o lugar que ele tinha nos céus, ou bem próximo de Deus. Mas ele queria se tornar semelhante a Deus. O lugar onde ele estava já não era o suficiente para ele. Ele queria mais. Ele queria ser semelhante a Deus. E uma determinada feita, observando um certo pregador, e ele ministrando por que tinha ainda possibilidades do homem se arrepender, e não havia possibilidades do diabo se arrepender, ou perdão para o diabo. Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas já está julgado. João capítulo 16. O príncipe deste mundo já está julgado. Não existe mais oportunidade para o inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Porque a atitude de Satanás foi gerada por ele mesmo. Ele mesmo teve o desejo de se tornar igual a Deus. Veio de dentro dele, foi gerado dentro dele. Mas o homem não. O homem não gerou dentro dele o pecado. O pecado do homem veio de fora para dentro. Veio do inimigo para a vida do homem. Quando Satanás chegou para o homem e o incentivou a participar do pecado juntamente com Eva, não foi ele que nasceu no coração dele o desejo de cometer aquele pecado, mas o próprio diabo que chegou para ele e o levou à destruição. Deus expulsou o homem do paraíso, o homem que andava todos os dias na presença de Deus. Ele contemplava a presença de Deus, ele conversava com Deus na virada do dia, ele permanecia ali na presença de Deus, ele via a glória de Deus. O homem não tinha pecado, ele poderia estar na presença de Deus, podemos dizer, o homem era praticamente uma pessoa pura, não tinha pecado. Mas a partir daquele momento em que ele perdeu ali o desejo da obediência, de se manter na presença de Deus, o pecado assolou a vida do homem e, consequentemente, depois do pecado foi gerado a morte na vida do homem.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte passou a todos os homens. Isso é fato lá na Bíblia. Por isso que todos pecaram. A morte passou para todos nós através do pecado de Adão. O pecado veio para nós através do pecado de Adão. Adão pecou, todos nós pecamos. Adão morreu, todos nós estamos morrendo. Estávamos desgarrados, distanciados da presença de Deus. Alguém teria que nos socorrer, nos levar novamente à presença de Deus. Agora imagine você, um homem na presença de Deus. Um homem contemplando a face do Todo-Poderoso. Um homem contemplando a glória de Deus. Sentindo, conversando ali com Deus, face a face. Imagine isso, que coisa gloriosa. E de repente, a pessoa perde tudo. Foi uma decisão que ele tomou. E essa decisão custou muito caro. Caro para toda a humanidade que veio depois dele. E isto, meus amados irmãos, Deus olhou para a humanidade e precisava tomar uma decisão. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis aí. Parece que eu estou vendo o pastor Iramar, o pastor Valmir. Parece que eu estou vendo Deus contemplando ali a situação da civilização humana. O homem distanciado da presença de Deus. O homem andando pelos desejos do próprio coração, pelo seu próprio entendimento, necessitando de ser restaurado outra vez na presença de Deus. Com certeza, meus amados, o homem precisava voltar a sentir a presença de Deus, a viver na presença de Deus. Mas para isso, alguém precisava morrer. Parece que eu estou vendo, eu sempre olho para esse texto e eu flutuo até, e eu navego bem. E às vezes eu me reporto assim até o céu de glória, eu fico imaginando Deus chamando Jesus, conversando com Jesus, porque Jesus já existia antes de todas as coisas. Em João no capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Nada. Tudo depende de Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E parece que eu estou olhando assim para Deus, Pai, olhando para Jesus e diz assim, meu filho, olha a situação da humanidade, olha a situação dos homens, afastados da minha presença, desgarrados da minha presença, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, não existe um homem na terra capaz de morrer para restaurar o homem à minha presença. Não existe um homem na terra, nem aqui no céu, um ser desses aqui, a não ser você, meu filho. Você é o único que pode vencer esta batalha. Se você quiser. Por que eu digo assim, se você quiser? Porque Jesus não foi forçado a morrer por nós. Ele não foi forçado a morrer por nós. João capítulo 14, ele diz assim, a minha vida eu dou de mim mesmo, espontaneamente, para depois tornar a tomada. Aleluia. Eu dou a minha vida de mim mesmo, para depois tornar a reavê-la. Ninguém a toma de mim. E parece que eu estou vendo Jesus dizendo para o Pai assim, Pai, eu vou morrer pelo homem. Eu vou dar a minha vida. Eu vou trazer ele novamente à tua presença. Agora, para isso, você sabe muito bem, meu filho, que nós somos um só. Você vai ter que se desfazer da sua divindade, da glória que você tem, de todo o poderio, da adoração que você recebe aqui na glória. Você vai ter que deixar tudo isso, se tornar homem, padecer, passar fome, passar necessidade, apanhar, morrer. Mas eu vou, Pai. É para restaurar o homem à tua presença, eu vou. E assim foi feito, meus amados irmãos. A Bíblia diz, o profeta Isaías, já Moisés já profetizou há muitos anos atrás. Ele diz assim, eis que o Senhor suscitará um profeta no meio de vós, semelhante a mim. A ele
ouvireis. O profeta Isaías escreveu e disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. E assim sucedeu, meus amados e queridos irmãos. A profecia do Messias surgiu para a restauração da humanidade. O plano de Deus estava sendo colocado em ação. E as nações já começavam a ficar ali, alviceradas, voltadas, tensão para quem seria a mãe do Salvador. Onde nasceria o Salvador? A Bíblia diz que o anjo Gabriel veio a uma cidade em Nazaré da Galileia visitar uma jovem por nome de Maria. E a Bíblia diz que o anjo chegou lá e ela estava no quarto dela, e em dado momento ele adentrou e disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Terás um filho, o qual chamarás Jesus. Ele será grande porque será chamado o Filho de Deus. E ele restabelecerá um reinado que jamais terá fim. E Maria olhou e disse assim: como pode ser? Eu não conheço o homem. Eu sou virgem. Não tem como. E o anjo disse: o Espírito do Senhor te cobrirá. A sombra do Onipotente estará sobre você. E você conceberá no seu ventre virgem o Filho de Deus. Aleluia. E assim aconteceu, meus amados. Deus só faz coisas que a ciência, a humanidade, às vezes não entende e nem consegue fazer. Porque isso é um fato extraordinário. Já não é moleza criar um ser humano do pó da terra. Já não é moleza criar um ser humano do pó da terra e deixar ele viver aí tantos anos. Isso aí é algo extraordinário. Eu fico olhando para Deus e tem hora que eu fico maravilhado a todo momento. Porque quanto mais você olha para as coisas de Deus, mais você fica maravilhado. Esse dia eu estava pregando na congregação e eu estava falando para os irmãos até sorriram, né? Eu digo: meu Deus, como é interessante o nosso corpo. E mais influentemente a nossa língua, esse órgão que nos dá o poder da expressão, da dicção. Tá? Um pequeno membro dentro da nossa boca, ele balança para cima e para baixo, você fala, você canta, você fala coisas lindas. Apenas um pequeno membro, é lindo demais isso. Às vezes a gente não atenta. Tem uma orelha aqui, tem um nariz, tem um óculos, eu boto aqui, ele encaixa, agasalha aqui atrás, ficou, tá bom, tá perfeito, tá bom, tranquilo. É Deus que faz. Deus já sabia que futuramente nós teríamos problema de vista, já providenciou que a orelha, o ouvido, não só para ouvir, mas também para encaixar o óculos, para nós podermos ler. É tremendo ele. Só Deus faz essas coisas. Irmão, dá para glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nesta manhã. Então, meus amados, o Messias veio. O objetivo de quê? Tão somente de restaurar a humanidade à presença de Deus. Para nós resumirmos, Jesus despojou-se de toda a sua divindade, de toda a sua glória, para restaurar a sua e a minha presença, na presença do Senhor Deus, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus. Olha, interessante, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você lembra bem que no início eu falei que o homem andava na presença de Deus, mas por causa da desobediência, o homem pecou e se afastou da presença de Deus por causa do pecado. Consequentemente, veio a morte na vida do homem. O homem passou a morrer por causa do pecado. Agora Jesus veio para que, através da morte de Jesus destruísse a morte com a morte e desse a vida com a vida dele. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus veio para destruir a morte, para destruir o pecado, para enfrentar o diabo e mostrar para nós que nós também somos vencedores. Aleluia. Aleluia. Para isto Jesus veio. E Jesus veio ali e pregou o sermão da montanha, as 9 bem-aventurados, 10 bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, falei. E bem-aventurados todos aqueles que padecem perseguição por causa do meu nome, porque deles será o reino dos céus. Aleluia. Cristo começou a ensinar, começou a curar os leprosos, a abrir os olhos dos cegos, a levantar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, a redenção para a vida dos homens.
Jesus atraiu uma grande multidão de pessoas. As pessoas que andavam com Jesus queriam aprender de Jesus. As pessoas que estavam próximo de Jesus queriam comida. Jesus multiplicava pães. As pessoas que andavam perto de Jesus queriam ficar são, bons, queriam ser curados. Eles queriam porque sabiam que Jesus tinha algo para dar. Mas também existia um outro tipo de pessoa que andava atrás de Jesus. Alguém que queria ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus causava transformação na vida das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Nós poderíamos citar aqui, mas o tempo não vai dar. Jesus encontrou com Zaqueu, um ladrão, transformou a vida de Zaqueu. Jesus encontrou com Maria Madalena, uma prostituta, transformou a vida da prostituta. Pedro, um homem altamente ignorante, Jesus mudou a vida do Pedro e mudou as nossas vidas também. Cristo já morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. O passo ele já deu, agora eu e você precisamos dar o nosso passo. Precisamos fazer algo, não é por Jesus, é por você mesmo, é por mim mesmo. A minha salvação não depende mais de Cristo. Depende dele assim, no sentido que ele já morreu. Mas eu e você preciso tomar a minha decisão em Jesus de Nazaré. E para completar o ato, curou, libertou, anunciou o evangelho do reino, transformou vidas. Agora ele precisava fechar, que era o que o pai tinha pedido para ele. E ele sempre dizia assim: Pai, tudo que tu me pedires, eu faço. E a Bíblia diz, meus queridos, eu gosto sempre de falar isso. Isso faz parte já do meu dicionário. Eu nunca vi ninguém saber que vai morrer e vai para o lugar da morte. Nunca ouvi falar. Geralmente quando nós sabemos que alguém está nos perseguindo, você evita, tá, o local onde aquela pessoa está. A maioria das pessoas que sabe que alguém está querendo tirar a vida, alguém vai para um outro local. Eu tenho amigos que estavam correndo o risco de perder a própria vida. E ele, sabendo que as pessoas estavam ali em Imperatriz, alguém que mandava matar ele, ele veio aqui para o Tocantins, foi para Brasília, mas foi embora. Porque ele sabia que se ele continuasse em Imperatriz, o pessoal ia matar ele. Mas Jesus não. Jesus sabia que os soldados iam lá para o Getsemane. Ele foi lá para o Getsemane se entregar por mim e por você. Foi lá para o horto das oliveiras, e lá orou, suou sangue, foi entregue nas mãos dos pecadores, foi lhe dado uma pesada cruz sobre os ombros, ele carregou uma coroa de espinho, chicotada, murro no rosto, pancada na cabeça, chibatada nas costas, e uma cruz nos ombros pesadas, muito pesada, por mim e por você. Era o preço que ele tinha falado para o Pai na glória. Tenho que pagar esse preço por causa da vida do homem, só para restaurar o homem à tua presença, Pai. E parece que eu estou vendo Jesus lá no horto dizendo assim: Pai, se possível afasta de mim este cálice, lá no Getsemane, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Naquele momento eu entendo que Jesus olhava para mim e por você, e sabia que uma grande responsabilidade estava colocada sobre os ombros dele. Ele não podia mais perecer igual Adão pereceu, que não resistiu até o fim. Adão desistiu, Adão voltou atrás, mas Jesus não podia fazer isso. Já tinha acontecido uma derrota, para acontecer de novo, Satanás já tinha sido vencedor, agora tinha que ser derrotado, e agora seria por Jesus de Nazaré. Aleluia. E assim sucedeu. Jesus foi levado até o Monte Caveira, até o Gólgota, e lá foi crucificado entre dois ladrões. E lá Jesus bradou uma frase muito interessante. Ele disse assim: Pai, está consumado. Está consumado. Ou seja, Pai, o Senhor lembra aquela aliança que nós fizemos lá na glória, que o Senhor me pediu para mim fazer? Tudo que o Senhor me pediu para mim fazer, pois é, eu fiz aqui. Estou morrendo pelos homens. Aleluia. Tudo que o Senhor me pediu, meu Pai, está feito, está consumado. Agora eu já posso. Agora o Senhor já pode lavar meu espírito. Agora você já pode tomar o meu espírito, sim, porque eu fiz. O meu sangue está derramado. A minha vida está derramada pelo homem. O homem já pode voltar à tua presença. O homem já pode entrar na tua presença através do meu sangue puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E assim sucedeu. E a Bíblia diz que através do sangue de Jesus,
todos os nossos pecados são purificados. E o apóstolo aos Hebreus diz assim: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos concedeu, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue com que ele verteu na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele dia, Jesus morreu e levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, e ressuscitou triunfante, e nós ressuscitamos triunfantes com Jesus de Nazaré. Oh, Deus. Aleluia. Hoje você tem acesso à presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Graças a O Deus. único sacrifício que você precisa fazer é tomar a decisão e permanecer na presença de Deus. Glória a Deus. Me lembro de uma história sobre a certeza da salvação. Uma certa pessoa estava doente, conta o pastor Laurence Walson. Uma certa pessoa estava doente, estava enfermo, muito doente. E já estava prestes a morrer. E um certo doutor, um médico, era crente, foi visitar esta pessoa, como médico e como servo de Deus. Chegando lá, o doutor levou um cachorrinho, ele tinha um cachorrinho. E quando ele foi entrar no quarto da pessoa, do amigo, ele fechou a porta e o cachorrinho ficou pelo lado de fora, não adentrou o quarto. Não adentrou o quarto, meus queridos e amados irmãos. E o interessante de tudo isso é que o cachorrinho ficava azunhando a porta, né? Batendo na porta para entrar. E o doutor começou a falar de Jesus para aquele amigo e disse para ele: meu amigo, você precisa aceitar Jesus como Salvador, porque você está nos seus últimos dias, a sua doença não tem cura. Eu sou médico, você sabe muito bem, mas você ainda não aceitou Jesus como Salvador. Você precisa ter uma garantia na sua eternidade. E aquele rapaz enfermo disse: doutor, irmão, qual a garantia que o Senhor me dá de que eu vou ter uma eternidade com Deus na outra vida? Qual a garantia que o Senhor me dá? Qual a certeza que o Senhor me dá? E o médico olhou para ele e disse: Jesus, me ajuda. E agora, Jesus, o que é que eu digo para este homem? E ele olhou para a porta, o cachorrinho estava batendo. Ele disse: você sabe de quem é esse cachorrinho? Eu disse: sei sim, é seu. Ele está batendo para quê? Para entrar. Ele sabe que eu sou o dono dele? Sabe. E ele está querendo entrar porque ele sabe que eu estou aqui. Eu vou abrir a porta para ele. E ele abriu a porta e o cachorrinho entrou e foi para onde ele começou a lamber os pés dele. Ele disse: se é assim também na vida eterna. Nós estamos aqui deste lado, mas sabemos que do outro lado está o Senhor. E Ele está pronto para nos receber no momento em que nós partirmos dessa vida para outra. Nós temos a certeza que vamos encontrar com Ele. Não há dúvida. Não há dúvida, meus queridos. E nesta manhã abençoada que Deus nos concedeu, eu não posso pregar esta palavra sem fazer o apelo aos companheiros e convidá-los. Se tem alguém que queira decidir a sua vida nesta manhã com Jesus de Nazaré, fazer aliança que um dia foi quebrada lá no Éden, refazer esta aliança, eu estou convidando em nome de Jesus.